Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre como a comunicação pode alterar o nosso estado emocional também. Você sabia disso? A comunicação ela pode interferir no seu estado emocional. Dependendo de como você se comunique, possa ser que você fique mais alegre, possa ser que você fique triste, possa ser que você fique irritado ou até mesmo fique mais agressivo. E a comunicação ela interfere diretamente no seu estado emocional e no estado emocional do outro também. Porque dependendo de como você se comunicar, o receptor ele pode entender essa sua comunicação de uma forma agressiva ou de uma forma provocativa. E aí com certeza ele vai te responder a comunicação dele para contigo da mesma forma. Existem inúmeros tipos de comunicação, ok? E hoje eu quero falar de algumas com vocês que eu considero primordial. Primeiro, a comunicação corporal. Nós nos comunicamos não só pela voz, mas também com o corpo. Olha aqui, enquanto eu falo, eu gesticulo, estou me comunicando. Eu mexo as sobrancelhas, eu mexo os olhos, eu mudo a minha expressão. Então veja, nós nos comunicamos principalmente pelo corpo e pela voz, a comunicação verbal e gestual também. Você poderia me dizer qual é a primeira comunicação que nós aprendemos? Você consegue me dizer? Deixa aí no comentário, quero ouvir, quero ler nos comentários se você identifica qual é a nossa primeira comunicação que nós aprendemos. Essa é fácil, né, pessoal? Nós aprendemos primeiramente nos comunicar pelos gestos, pelo corpo, por nossas expressões faciais. Quando nós somos bebês, que ainda não conseguimos e não aprendemos a habilidade de pronunciar as palavras, né? De se comunicar verbalmente, nós nos comunicamos pelo corpo. Quando criança, nos comunicamos pelo corpo, pelo gesto, né? Os pais ensinam a criança não, aí a criança repete com o dedinho que não. Sim, a criança repete que sim com a cabeça. Ela pede, a criança tem a demanda de alguma coisa, ela aponta, né? Ou vai descer uma escada, os pais ensinam a sentar, desce sentado para não cair, a criança vem sentada ali, quando chega ela dá um sorriso, né? Ou até mesmo ela faz uma expressão de raiva ou de tristeza quando alguém nega alguma coisa para ela, né? Então veja que interessante. Nossa primeira comunicação que nós aprendemos como seres humanos, né, para nos comunicarmos uns com os outros, é através do nosso corpo, é gestualmente, né? É pela nossa expressão facial. Conforme vamos crescendo e evoluindo, e aí nós aprendemos a nos comunicar verbalmente, né? Através de palavras, igual eu estou fazendo agora, né? Mas veja que interessante, quando eu falei que nós aprendemos quando bebês a nos comunicar por expressões, né? Por gesto, ali mesmo a criança já demonstra suas emoções, né? Quando ela está com raiva, ela faz aquela expressão fechada, né? Quando ela está feliz, ela faz aquele sorriso, aquela expressão alegre, né? Quando ela está preocupada, a criança demonstra algum tipo de preocupação, ela pode mexer a sobrancelha, né? Pode criar as rugas na testa, né? Então veja aí, a gente consegue ler, né? Nós que já verbalizamos, olhamos essas expressões das crianças e nós já entendemos, né, o que elas estão querendo dizer. Então veja como para nós é muito importante a comunicação e como ela nos expressa as nossas emoções, né? Desde criança nós já conseguimos expressar, externalizar as nossas emoções de alguma maneira, né? E depois que aprendemos a verbalizar, né, que aprendemos as palavras, aí é mais comum nós nos comunicarmos através das palavras. Será que é verdade? Possa ser que sim, né? Mas também é muito comum as pessoas, além das palavras,
se comunicar através do gesto, como eu estou fazendo, né? Através das expressões faciais mesmo depois de adulto, né? A gente, enquanto fala, sorri, mexe as sobrancelhas, mexe os olhos, né? Então veja, muitas vezes nós não percebemos, mas nós continuamos sempre nos comunicando com aquela comunicação lá do início que nós aprendemos, do corpo, dos gestos, né? E é através dessa comunicação também corporal é possível identificar as nossas emoções, desde criança até hoje, quando somos adultos, né? Então nós nos comunicamos aí basicamente de duas maneiras, onde é muito fácil identificar as nossas emoções. Afinal, qual é a simbologia da alegria, por exemplo, né, universalmente falando? É o sorriso, né? Todos nós sorrimos, né? Geramos uma expressão facial amena, né? Sorridente, geralmente mostrando os dentes, né? Então veja como nós nos comunicamos verbalmente, mas não perdemos o nosso aprendizado primitivo da comunicação gestual, expressiva, né? Além disso, existem diversos tipos de comunicações que são muito importantes, que demonstram os nossos emocionais, né? Que demonstram o nosso estado emocional de acordo com a comunicação que nós estamos querendo reproduzir ou produzir para o outro, né? Aí vocês podem me perguntar, como assim, Edmilson? Quais são os tipos de comunicação? Então vou falar das que eu separei, que eu considero as principais, ok? Vou falar da comunicação verbal, né? Como eu já falei. A comunicação assertiva. Vou falar um pouco da comunicação agressiva. A comunicação não violenta e a comunicação passiva. Vou falar um pouquinho de cada uma delas para que vocês possam entender como elas vão demonstrar o seu estado emocional. Vão demonstrar para o outro como que está o seu estado emocional, né? E aí, vocês sabiam de todo esse tipo de comunicações? Vocês sabiam que nós nos expressamos emocionalmente ou demonstramos nossas emoções através da comunicação, como eu expliquei agora para vocês? Se vocês estão gostando dessa live, desse vídeo, né? Deixa um joinha aí, deixa uma curtida no coraçãozinho, né? Compartilha com o maior número de pessoas que vocês conhecem para ajudar as pessoas a aprender a lidar com as suas emoções, a entender como funciona, né? E terem assim uma maior qualidade de vida também, né? Então eu vou começar falando um pouco para vocês sobre a comunicação assertiva, né? A comunicação assertiva, eu vou dizer que ela é uma das principais para que nós possamos manter o nosso emocional equilibrado, ok, pessoal? A comunicação assertiva é aquela comunicação onde você verbaliza as palavras de uma forma clara, objetiva, sem conotação emocional, e aquele receptor que vai receber a sua comunicação, ele vai entender exatamente o que você quer dizer, e assim ele vai te responder da mesma maneira a comunicação conforme ele recebeu. Então a comunicação assertiva é quando você está com o seu emocional sob controle e você fala de uma forma calma, tranquila, transparente, objetiva, sem expressar ou sem demonstrar um emocional, mas objetividade e praticidade. E assim o outro, né, o receptor, ele vai conseguir identificar muito bem esta comunicação também. A comunicação assertiva, pessoal, é aquela comunicação onde vai demonstrar o seu melhor estado emocional, o seu melhor controle emocional, ok? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a comunicação agressiva, né? Edmilson, o que é uma comunicação agressiva, né?
Quando nós estamos com o nosso emocional alterado por algum motivo, né? É muito comum a gente criar um mecanismo de defesa inconsciente, às vezes involuntariamente, onde a pessoa fala qualquer coisa pra gente, a gente já devolve essa resposta de uma maneira igual ou superior, né? Aquilo que a pessoa quis nos dizer. Isso acaba algumas vezes se tornando uma comunicação agressiva, né? Por exemplo, se a pessoa falar para você, por exemplo, não gostei da forma como você falou tal coisa para mim, né? Aí você já está no seu modo de defesa, né? Acreditando que está todo mundo contra você, por exemplo. E aí você vai e já começa a retrucar essa pessoa. E a gente sempre vai retrucar querendo vencer essa batalha, né? É onde a agressividade se apresenta de uma forma bem mais enfática, né? Porque ninguém quer perder nenhum tipo de batalha, né? Ainda mais quando você está no modo defensivo, né? No modo onde você acha que todo mundo está contra você ou você é vítima de todo mundo. Então você entra nesse modo defensivo, onde a sua comunicação ela passa a ser quase que totalmente agressiva. Então veja, a comunicação agressiva ela vai gerar inúmeros atritos para você, com você, para o outro e com o outro, né? Então a comunicação agressiva ela é muito prejudicial. Com certeza quando você passa a se comunicar de forma agressiva, é que o seu emocional não está adequadamente, ele está em disfuncionabilidade. Então, por algum motivo, você de repente já acorda de mau humor porque acordou atrasado e aí sai na rua, tropeça em alguém, aí você já sai resmungando, né? Às vezes pronunciando palavras ruins, claro, às vezes baixo para a pessoa não ouvir, né? Mas você já sai com aquela expressão, né? De raiva, né? De rigidez. Olha aí, usando além da verbalização, usando de novo o corpo para conversar, né? Você já anda na rua mais duro, né? Mais fechado, parece com os punhos cerrados, parece que está indo para uma guerra, né? Então a comunicação agressiva, ela vai acabar alterando o seu emocional de forma assim muito mais significativa, porque tudo que você encontrar pela frente parece que vai ser ruim para você. Veja como é diferente da comunicação assertiva, né, que eu falei primeiro. A comunicação agressiva ela vai te causar com certeza mais estrago emocional, porque uma vez que você se comunica de forma agressiva com o outro, é como eu te falei, o ser humano não gosta de perder, então o outro vai te devolver numa forma agressiva mais potente ainda, e aí você não vai querer, vai responder mais ainda. Então você veja, a escala dessa agressividade ela só aumenta, ela só tende a crescer, ok? Então entenda, se eu estou com o meu emocional alterado, eu estou irritado, eu estou mal-humorado, se eu não dormir bem, já falei aqui em inúmeros vídeos que dormir é importante, né? Se eu não dormir bem, eu já acordei mal e aí eu acabo tendo toda essa comunicação disfuncional e agressiva. Ok, pessoal? E aí? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando do vídeo? Está fazendo sentido para vocês? Deixa aí no comentário. Vou gostar de ouvir, ok? Não esqueça de compartilhar, hein? A próxima comunicação que eu quero falar com você é a comunicação não violenta, né? Poxa, Edmilson, você falou da comunicação assertiva, da comunicação agressiva. E como que é essa comunicação não violenta? Exatamente um pouco do oposto da comunicação agressiva, né? Então, por exemplo, às vezes você está andando na rua e você tropeça, né? E a pessoa fala e pergunta para você de repente as horas, que horas são? E você tropeçou, tá ali mal-humorado, e aí você pensa em já responder de forma emocional e agressiva para a pessoa, mas aí você dá aquela respirada, né? Respirada profunda, segura um pouco a sua impulsividade e aí sim você consegue
se comunicar de uma forma não violenta, né? Então a comunicação não violenta, assim como a assertiva, ela é muito importante, é muito boa nós tentarmos sempre praticar ela, porque quando nós conseguimos praticar a comunicação não violenta, o nosso emocional vai estar muito mais equilibrado, nós não vamos estar tendo oscilações muito grandes do nosso emocional, porque tudo que você para, respira e contém o seu ímpeto, né, de resposta emocional, e às vezes uma resposta emocional disfuncional, quando você para, respira e segura, oxigena o seu cérebro, aí o seu cérebro começa a fazer as cognições corretas, e aí você vai gerar uma resposta funcional, não violenta. Então, nem tudo que você recebe de agressividade, você vai responder da mesma forma. Às vezes, você respondendo de uma forma mais funcional, mais tranquila, a comunicação não agressiva acaba ajudando você a manter o seu controle emocional e também a equilibrar um pouco o controle emocional do outro, né? Então, veja o quanto que é vantajoso você utilizar, além da comunicação assertiva, também a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, você sempre vai conseguir utilizar ela quando você controla o seu emocional. Então, como eu disse, a pessoa está andando aí, tropeça, aí vem alguém pergunta algo, ela já quer dar aquela resposta de improviso, né, do famoso sopetão, é puro emocional. Com certeza, se você responder nesse momento, somente com o seu emocional, você vai produzir uma resposta um pouco agressiva, uma resposta chata, né, uma resposta desproporcional com o outro, que não tem nada a ver com o fato de você ter se esbarrado, né, por algum motivo, não ter percebido algo na sua frente, ter tropeçado. Então a comunicação não violenta, ela busca conter o seu emocional. Você para, respira, segura o seu ímpeto, segura o seu impulso de querer responder tudo de imediatamente, e aí você respira, você racionaliza, você pensa, será que essa provocação é para mim mesmo? Será que essa situação é sobre mim mesmo? Ou é uma questão do outro? E aí você consegue reproduzir uma comunicação não violenta. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando? Vocês estão gostando desse vídeo hoje? Está fazendo sentido para vocês? Estão compartilhando, curtindo? Ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas, ok? Já falamos da comunicação assertiva, já falamos da comunicação não violenta, já falamos da comunicação agressiva. E para ir finalizando, eu gostaria de falar com vocês sobre a comunicação passiva. Como eu falei, essas são só algumas que eu peguei, que são as principais, que pela minha leitura vão estar demonstrando o seu estado emocional, ou até mesmo provocando a alteração do seu estado emocional, ok? A comunicação passiva, essa é mais interessante, pessoal. Veja, de repente o outro se comunica com você e fala algo que você não goste, né? E aí você está nesse modo de comunicação passiva. E o outro vai e fala algo um pouco mais rude para você e você se sente incomodado. Só que você não consegue verbalizar isso, né? Você pode até se comunicar, né, pela expressão, né, fazer uma cara de insatisfeito, de não gostei, mas você não consegue verbalizar, e aí o outro não faz a sua leitura, a leitura facial da sua expressão de repente. E aí você guarda esse emocional para você, né? Você guarda essa insatisfação para você. Então você está fazendo um movimento passivo, você não externaliza o seu emocional. Você guarda aquilo que te incomodou para você, né? Que resultado que você acha que vai ter de você ficar retendo todo esse emocional, toda essa provocação com você? Com certeza vai alterar o seu humor assim significativamente,
Só que você, como você não consegue se expressar, isso vai fazendo um mal cada vez maior para você, né? Até o momento em que você perde o controle. Então a comunicação passiva é aquela comunicação onde eu não consigo externalizar o meu sentimento, onde eu não consigo verbalizar aquilo que me incomoda, aquilo que o outro jogou sobre mim, né? Aquela provocação. E aí você começa a gerar uns pensamentos disfuncionais, assim, por que que eu não... Depois que passa um tempo, né, você começa a gerar um pensamento disfuncional. Por que que eu não respondi aquilo naquela hora? Por que que eu fiquei calado? Por que que eu não consegui responder, né? Veja como é uma passividade que só vem a te fazer mal, não vai te fazer bem, né? Ou, dependendo do contexto, né, que acontece, você retém toda aquela emoção para você, você ainda acaba se julgando, se condenando, né? Nossa, eu sou um bobo mesmo, por que que eu não respondi? Eu sou um bobo, por que que eu não reagi? Por que que eu fiquei calado? Por que que eu fiquei... não retruquei no mesmo padrão que eu fui provocado, né? Então a comunicação passiva, ela também é prejudicial, porque você vai guardar toda essa carga emocional com você, e isso vai afetar a sua mente e o seu corpo físico, né? Já viu aquele ditado que tem gente que fala que tem uma mente que não desliga, né? Porque a pessoa, de repente, exerceu uma comunicação passiva inconscientemente o dia todo, e quando chega de noite gera todo esse desconforto, né? Todos esses pensamentos emocionais que eu exemplifiquei aqui, né? E aí a pessoa acaba não conseguindo dormir, porque ela fica tão inquieta, né? Porque a mente vai reproduzir no corpo, e a pessoa fica inquieta, a pessoa não consegue deitar, ou se deita não consegue se tranquilizar. Por quê? Porque ela está praticando a comunicação passiva de uma forma muito significativa. E aí não externalizar as suas emoções também te faz mal, né? Não externalizar as suas emoções também vai te fazer, além de um mal mental, ele vai reproduzir no corpo fisicamente. A pessoa fica rígida, né? Tranca os músculos, tem cefaleia, né? Tem insônia constante, tem pesadelos, né? Então veja como a comunicação passiva pode alterar o seu estado emocional assim significativamente. Pode te levar a um sofrimento patológico, psicológico, né? E aí até você identificar que é porque você não consegue verbalizar as suas emoções, você já pode estar sofrendo há muito tempo. Então veja o quanto a comunicação pode interferir no seu estado emocional, pode gerar oscilação do seu humor, pode levar você ao sofrimento psíquico e, decorrente disso, também levar ao sofrimento físico, porque o que eu tenho na mente eu reproduzo no corpo, cefaleia, rigidez, dor nos músculos, né? E por aí afora, taquicardia, sensação de que vai morrer, né? Então começou na mente, no disfuncional, e acabei reproduzindo no meu corpo físico. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês estão gostando desse vídeo? Vocês estão se identificando de alguma maneira? Qual é o tipo de comunicação que você está praticando? Até hoje sem saber, né, identificar, como eu aqui exemplifiquei todas essas formas de comunicação. E agora, você consegue se encaixar em alguma delas? Deixa aí nos comentários para mim, qual é a comunicação que você mais se identificou aqui? A assertiva, a agressiva, a não violenta, a passiva? Fala para mim, qual é a comunicação que você mais se identificou? Então veja como a comunicação interfere diretamente no meu estado emocional. E se eu não tenho esse tipo de conhecimento, eu não mudo
a minha forma de se comunicar, né? E aí eu continuo no sofrimento, e aí eu acabo entrando numa tristeza profunda, acabo entrando numa angústia, acabo entrando num processo de autoflagelo, né, de julgamento, de condenação, e aí eu posso acabar entrando numa ansiedade crônica, né, ou piorando mais ainda e entrando em depressão. Então veja a importância de você entender o quanto a comunicação pode afetar o seu emocional e o quanto existem de tipos de comunicação. Veja qual você se identifica. Se você estiver praticando a comunicação agressiva, precisa mudar isso. Precisa entender por que contexto que está te deixando assim emocionalmente provocativo, né, mexido, né? Será que você não está dormindo bem? Será que você não tem um estado emocional equilibrado, né? Será que você não tem um autocontrole, um autoconhecimento para identificar quando algo não está bom para você e você já atuar ali e não deixar aquilo ficar ganhando proporções, né? É muito importante você identificar que tipo de comunicação que você está praticando para que você possa sair desse sofrimento, né? E buscar retomar o seu estado emocional. Ok, pessoal? E aí, conta pra mim aí nos comentários, vocês gostaram desse vídeo? Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram identificar qual é o tipo de comunicação que vocês estão praticando? Você consegue fazer a mudança de uma comunicação não funcional para uma comunicação funcional? Isso às vezes é um pouco mais complexo, né? Então, às vezes sozinho você não consegue fazer essa identificação claramente, ou ainda atuar para modificar se você estiver numa comunicação disfuncional. Então aí possa ser que você precise de ajuda especializada, ok? Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenha feito sentido para vocês. Espero que eu possa ter contribuído para o seu controle emocional, para a sua melhora emocional, para que você possa viver essa vida de forma mais funcional e não sofrendo de patologias psicológicas ou psíquicas. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima. Não esquece de deixar a curtida aí para ajudar o canal, tá bom?